Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai continuar a resolução do desafio que a gente vem fazendo nessa série, tratando agora a parte do relatório. A gente já criou o job, que faz a nossa importação do arquivo KNAB. A gente já fez esse job ser chamado por uma API, que faz tanto o upload do arquivo KNAB quanto a invocação do job para importar esse arquivo. E agora o que falta é fazer a parte do relatório. No desafio, pede-se que seja gerado um relatório de transações com várias regrinhas envolvidas, e aí a gente precisa então consultar os dados que foram importados pelo job para exibir esse relatório. Então, antes de começar, alguns ajustes que a gente fez desde o projeto passado. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu criei uma pasta, um pacote service para colocar o service. Eu tirei aqui do domain. Tá certo? O service está aqui. Outra coisa que eu vou fazer é mudar o nome aqui do domain e vou chamar de entity. Ok, outra mudança aqui de pacote. Vou salvar aqui essas mudanças. E a gente também fez uma... Nossa, 8 espaços, deixa eu mudar aqui. 2 espaços, agora sim. Ok. E uma outra mudança que a gente fez foi lá no controlador, aliás, no service, tem um KNAB service aqui. E aqui a gente adicionou esse parâmetro KNAB file com identifying false, para que ele não seja levado em consideração. Então, se eu tenho um arquivo chamado KNAB 0923 e eu mudo o diretório dele, agora eu não vou conseguir reprocessá-lo. Antes eu conseguia porque o KNAB file muda, né, quando o diretório do arquivo muda. Por isso que eu fiz esse parâmetro agora ser false como identificador. Então, só o nome do arquivo será considerado como unicidade aqui na execução do job. É aquele tipo de ajuste que a gente só vê depois que termina o projeto. Mas já estamos combinados aqui com essas pequenas mudanças. Agora, vamos lá. Vamos começar com essa API de relatório, que eu vou chamar de transação report. Para começar, aqui na entidade eu vou criar um transação report. E esse cara vai ser um record. E aí eu vou ter algumas propriedades aqui nele. Como a gente vai gerar um relatório agrupado por nome da loja, por loja, então aqui eu vou ter o nome da loja. Eu vou ter um big decimal que representa o total de transações daquela loja e a lista de transações de fato, transações. Eu vou ter essas propriedades aqui. E aí, com essa entidade, eu vou poder criar aqui no web um controlador chamado transação controller. Esse cara vai ser um REST controller e vai ter um request mapping para transações. Aqui a gente vai ter o método de consulta, que vai retornar uma lista de transação report. Por quê? Porque é um report por loja, né? Então, eu vou ter várias lojas, vários reports. E aí, eu vou ter um list all aqui, que vai listar tudo, sem critério de consulta. No desafio não foi pedido, né? Filtro. Então, a gente vai retornar aqui tudo. Todas as transações encontradas, agrupadas. Então, agora chega o momento da gente criar a regra de negócio no transação service. Ok? Então, vou ter um service aqui. Aqui eu vou ter um método que retorna essa lista de transação report, que o nome do método vai ser get totais transações por nome da loja. Algo assim. Ou no lugar de get, list, né? List totais transações por nome da loja. A gente vai mostrar o totalizador, as transações, tudo isso agrupado pelo nome da loja. E aí, para fazer isso, né, obviamente a gente tem que ir ao banco de dados. Então, a gente vai ter que criar aqui também, nesse momento, um repository. Então, eu vou criar um pacote novo para repository. Aqui eu estou usando a organização em camadas. Você pode usar a sua organização, estrutura de pacotes, que você se sente mais confortável, tá?
Então, eu vou usar mais simples, repository, e aqui eu vou ter um transação repository. Esse cara é uma interface e ele vai estender uma interface do Spring Data. Então, nesse momento, a gente vai precisar adicionar uma nova dependência no projeto. A gente vai adicionar aqui o Spring Data JDBC. Poderia usar o JPA? Poderia, mas o JDBC ele é mais, dá mais poder para a gente criar as consultas, tá? E não tem aquele nível de abstração do JPA, aquele controle em cima das transações que acaba degradando um pouco a performance. Então, eu vou usar esse cara aqui. Procedo com a mudança. Agora sim, eu posso vir aqui e estender o CRUD Repository, que vai tratar a entidade transação e o tipo do ID dela, que nesse caso é long. Então, como a gente está usando agora, vou fechar aqui os outros, como a gente está usando agora a transação como a entidade e a transação ela não tem nenhuma anotação, né, a respeito disso, a gente vai colocar algumas anotações aqui. A primeira é o @id do Spring Data, para dizer que esse ID aqui é o ID da transação no banco. E a gente vai especificar um nome de coluna para esses dois atributos, para que eles não sejam nomeados com camel case. No banco a gente usa o padrão snake case. Então aqui eu vou colocar um @column e chamar de dono loja. E aqui eu vou chamar nome loja. Então eu tenho duas colunas que já estão especificadas aqui com os respectivos nomes que elas terão no banco de dados. Inclusive, se a gente observar aqui no esquema, foi esses nomes que a gente deu. Então, o banco será criado com esses nomes. Nada mais justo que as consultas sejam feitas com os nomes corretos das colunas. E nesse momento, se a gente fizer apenas isso aqui, a gente já pode vir aqui no Service, injetar o transação repository. Vou injetá-lo via construtor. E posso usá-lo aqui chamando findAll. E aqui, na verdade, ao invés de retornar, a gente vai ter a lista de transações, né? Então, transações vão ser retornadas aqui. E aí a gente tem que transformar na transação report. Por enquanto, para a gente fazer um teste rápido aqui, para ver se a consulta está indo no banco certinho, eu vou colocar transação aqui. Vou retornar transações. Vou mudar isso aqui para iterable. E lá no controlador, a gente vai mudar aqui para transação. Vamos injetar aqui o transação service. Colocar final. Vou injetar com construtor. Ok. E aqui a gente retorna o service find, list, né? List all, é isso? Return. Na verdade é list totais transações por nome loja, assim. E aqui é um iterable. Então, com isso, a gente consegue testar se a consulta está funcionando, né? É bom ir testando aos poucos só para ver se o projeto está ok. Então, isso aqui só lista todas as transações que eu tenho no banco de dados. Vamos ver como isso aqui funciona agora. Iniciei o projeto. Agora a gente pode fazer um CURL para cá e verificar. Opa, já deu um errinho aqui, vamos ver o que aconteceu. Bem, para corrigir aqui, depois de dar uma olhada, né, eu lembrei que tem um problema no H2, que ele sempre assume que os nomes das tabelas e colunas são em letra maiúscula. All caps. Então eu coloquei caps aqui, né, apenas temporário, só para a gente conseguir fazer o teste inicial aqui da consulta, tá certo? Para observar esse comportamento é só chegar aqui e perceber que todos os nomes estão em letra maiúscula, ok? Então, beleza, a gente fez um teste rápido aqui, mas não tinha nenhum registro salvo, né? Então não deu para ver muita coisa, então vamos fazer um update aqui
Aqui a gente tem o KNAB, deixa eu criar aqui um KNAB, sei lá, 5. Ok? E aí a gente faz o update com esse KNAB 5 aqui. O upload, perdão. Tô falando update, mas me refiro ao upload. Aí a gente vai ter... Opa, tem que colocar o arroba, né? Agora sim. Beleza. Aí agora se a gente fizer a consulta, a gente já vai ter KNABs importados. Vamos ver? Olha só, já tenho todas as transações sendo retornadas aqui. Então tá ótimo, a gente fez a primeira parte, a API aqui, que lista tudo, né? Agora a gente precisa fazer uma consulta agrupada, né, por nome de loja. Então a gente precisa cobrir esses 2 pontos aqui. O que a gente vai fazer? Vou parar aqui, vou voltar aqui para o controlador e aqui no service a gente vai criar no nosso repository um método para fazer essa consulta. E aí com o Spring Data, será que é difícil? Não, gente. Com o Spring Data você só precisa definir na interface a assinatura desse método. Então eu vou ter um método que retorna transação. E aí o nome que eu vou montar, baseado nesse nome, o Spring Data monta a consulta. Se eu quero uma listagem, eu vou colocar um find. Find all nesse caso, porque eu quero uma listagem sem where. Aí eu quero ordenar, então eu vou colocar by. E aí eu incluo a cláusula de ordenação. Eu quero ordenar por nome da loja, para as transações aparecerem listadas, primeiro uma loja, depois outra e assim sucessivamente. Tudo isso em ordem ascendente, então ordem alfabética, né, de nomes de loja. E o ID descendente para mostrar as transações mais recentes primeiro, ok? Então, se eu crio um método com essa assinatura, o que vai ser montado aqui? Vai ser um select, tudo, from, transações, transação no caso, order by, nome loja, ascendente, né? E ID descendente. Acho que é end, eu não tenho certeza. Mas vai ser algo... Não lembro se é uma vírgula aqui. Enfim, a gente vai ter uma consulta mais ou menos assim, tá certo? Que vai ser montada pelo Spring Data. Então agora já vai ter um resultado exposto de forma diferente. Vamos ver? Eu vou chamar esse cara aqui agora no service. Então não muda nada pro resto. Só que aqui eu vou ter um list agora. Minha assinatura definiu list, não iterable. Então, posso colocar aqui list. Beleza, se eu rodar aqui a aplicação novamente para testar, a gente até pode comparar, né? Primeiro era do Bar do João, depois já vinha a da Maria Josefina, loja do O. Agora não, a gente tem só Bar do João, Bar do João. Todas do Bar do João estão sendo mostradas primeiro, depois é que vem as das outras lojas em ordem alfabética. Então, a gente já está conseguindo realmente listar ordenadamente pelo nome da loja. É a primeira fase para a gente conseguir agrupar esses resultados. E agora o que falta a gente fazer é gerar o relatório em si, né? Fazer o agrupamento. E isso a gente vai fazer aqui, no service, na aplicação. A gente retorna as transações ordenadas e como elas estão ordenadas por nome da loja, a gente consegue criar aqui a lógica para retornar elas de forma agrupada. Então, o que a gente vai fazer é criar um mapa que vai ter um string, que representa o nome da loja, que vai ser o fator de agrupamento, e o transação report, que é o transação para aquela loja. Ok? Então, isso aqui vai ser uma linked hashmap. Por que linked hashmap? Porque essa aqui preserva a ordem, o hashmap não preserva a ordem, e eu quero a ordem preservada para o meu relatório. Ok? Então, esse map aqui vai ser o meu relatório. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar transações, vamos percorrer cada item. E aqui dentro, a gente vai ter o nome da loja. Ok?
E aí a gente pode pegar o mapa e computar, passando a chave o nome da loja, como nome da loja, né? E fazendo aqui nessa função lambda as devidas verificações para fazer um mapeamento. Então, eu vou ter a chave aqui do mapa e o relatório existente, caso ela exista. Então, se nessa chave aqui do mapa existe algo, eu só mantenho. Eu vou manter esse cara e depois eu adiciono o saldo. Mas se ela não existe, eu vou ter que inicializar com o saldo 0 para poder fazer depois as operações aqui de soma, né, de acúmulo desse saldo. Então, eu vou ter aqui o report e aqui eu vou verificar com um if ternário se o existing report for diferente de nulo, ou seja, se ele existe, eu retorno ele mesmo. Caso contrário, eu crio aqui uma transação report. Na verdade, a gente até pode usar aqui, a chave. A chave vai ser o nome da loja, nesse caso, nesse compute aqui. Então, eu estou criando aqui com a chave, o total vai ser 0. E aqui eu vou colocar um array vazio de transações. Ok? Então, o meu report vai depender de se existe já algum lançamento nessa chave aqui, que é o nome da loja. Se for a primeira vez, eu crio um vazio e nas próximas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse relatório existente e vou incrementando o saldo dele para totalizar o valor de transações daquela loja. Então, eu tenho novamente um objeto imutável aqui e eu preciso adicionar um saldo para ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o transação report e a gente vai criar aqui um método que retorna a transação report e adiciona um total a esse relatório atual. E aí ele recebe o Big Decimal, que é o valor. E aí a gente consegue vir aqui, criar uma transação report, passando o nome da loja, o total, que nesse caso vai ser o total, adicionando esse valor que eu estou passando, e as transações atuais. Deixa eu mudar aqui para 2 espaços, agora sim. Então, a gente vai chamar o add total aqui para o service, para que eu retorne o relatório mais o valor, que nesse caso a gente pode obter aqui, ó, no Big Decimal, valor, transação.valor, e aí eu tenho um valor adicionado. Só que eu ainda não tenho a nova transação adicionada. Eu estou montando o relatório. O relatório ele vai ser montado com os totais e com o detalhe de cada transação que levou a obter esse total. Então, eu preciso também adicionar a transação. Então, a gente volta para o report, aqui, para o relatório, e a gente vai criar um transação report, add transação. Ele vai receber uma transação, e aqui eu venho, pego as transações atuais, adiciono a transação nova e retorno o transação report, passando o nome da loja, o total e as transações. Então, como é um objeto imutável, eu sempre crio um novo objeto a partir do objeto original para poder modificá-lo, entre aspas, né? Então, voltei para cá, agora eu só preciso chamar o add transação, passando a transação aqui desse for each, e agora sim eu tenho um relatório que está sendo preenchido, agrupando totais e transações respectivas por loja. No final, eu tenho que pegar esse mapa, então vou colocar isso aqui como um parâmetro do construtor, do array list, e aí eu consigo retornar esse cara como uma lista de transação report agora. Agora sim, eu consegui terminar essa lógica de agrupamento por nome de loja. Nesse caso, a gente volta para o controller, coloca aqui o transação report, e agora vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Essa aqui é uma lógica de negócio um pouquinho mais detalhada. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Nossa,
Vou iniciar aqui o projeto, iniciou. Agora eu vou fazer essa consulta com a formatação aqui do JSON para ficar mais fácil de ver. Então, vamos lá. Olha só, aqui eu tenho o report da mercearia Três Irmãos. Eu tenho esse total aqui e eu tenho o conjunto de transações da mercearia Três Irmãos. Tá vendo que só tem transação dela? Então, tá tudo certinho. Se a gente for pro de cima aqui, outro, Mercado da Avenida, que só tem transações do Mercado da Avenida. Tá certo? Então, meu agrupamento, minha lógica de agrupamento do relatório está funcionando perfeitamente e a gente já tem mais um ponto aqui para dar o check, que é essa parte aqui. Só que, como a descrição do problema informa, a gente tem créditos e débitos nessas transações. Dependendo do tipo da transação, ela é um crédito ou um débito. A gente poderia ter tratado isso no job? Poderia, já persistido positivo ou negativo. Mas na época eu esqueci. Então eu vou trazer agora aqui, na lógica aqui do service, para ele colocar o positivo e negativo em cada valor, dependendo do tipo de transação. E aqui eu vou aproveitar para usar um design pattern bem interessante, que é o strategy. E a gente vai usar o strategy de uma forma diferente, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um tipo de transação, um enum. E aqui a gente vai colocar os tipos mapeando de acordo com a especificação do problema, tá? Tipo 1 é débito, tipo 2 é boleto, tipo 3 é financiamento, e assim sucessivamente a gente coloca os números associados ao enum. E aí a gente vai definir aqui uma propriedade tipo, um atributo tipo para esse enum, que é o que está sendo passado entre parênteses aqui. Então, eu tenho o nome do lançamento e o valor numérico associado a ele. E aí, a gente define aqui um construtor privado, tipo transação, passando esse tipo. Então, vou ter aqui um tipo sendo inicializado. Dependendo do tipo que eu passar, eu vou ter um enum sendo criado. Até porque eu só conheço o número, né? Eu não conheço o nome do lançamento. Então, isso aqui vai me ajudar na minha lógica. E aqui é que entra o strategy. Eu vou ter uma operação chamada getSinal, que baseado no tipo da transação, vai me dizer se o valor é positivo ou negativo. Então, esses tipos aqui de transação, que foram dados na especificação, são todos de crédito. Já esses três aqui são de débito. Então, eu vou retornar 1 ou -1 para o enum de acordo com o tipo dele. E agora, como nos enuns eu só posso ter construtores privados, eu vou ter que ter uma forma aqui de criar, baseado no tipo, o enum correspondente. Então, a gente vai criar um método estático aqui, findByTypo, para que, dado o tipo aqui, a gente consiga saber qual é o tipo de transação, o enum que será retornado. Inclusive, se eu der um tipo inválido, eu já lanço aqui uma exceção, certo? Então, como é que a gente vai usar esse enum aqui? Olha só. Criei essa lógica aqui para chegar agora no service, aqui nessa parte do valor. Aí eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo sinal. Então, primeiro eu tenho que criar aqui o tipo transação. Eu criei um método estático nesse enum para, dado o tipo da transação, eu retornar o enum transação. Ok? Agora que eu tenho esse tipo, eu venho aqui, pego o tipo transação e retorno aqui o sinal. Então, eu multiplico o valor pelo sinal. Só que a multiplicação só pode ser feita com Big Decimal, né? Então, vamos voltar aqui e vamos colocar assim, ó, new Big Decimal. Dessa forma aqui. E aí, a gente vem aqui e retorna o Big Decimal também. Aqui faltou um. Agora sim. Então, se a gente voltar para o service, agora a gente está multiplicando pelo sinal. E qual é a vantagem disso aqui? É que ao invés de eu colocar esse if em cada service que manipular transações, eu centralizo aqui no enum. Então, eu só vou ter esse teste sendo feito uma única vez. E aí, todo mundo vai ser beneficiado disso. Ok?
Então essa é uma forma de resolver, eu aproveitei para trazer esse strategy aqui adaptado para enums. E agora falta a gente testar, né? Vamos ver se isso aqui está funcionando. Tem um warning aqui, vamos ver o que é. Vamos deixar assim mesmo. Vou executar agora. E vamos ver se agora os totais vão mudar, né? Eu vou fazer a consulta. E olha só, eu já tenho um total negativo aqui. Eu até posso modificar para os valores serem mostrados já dessa forma, né? Positivo ou negativo. Vamos dar uma olhada aqui. Vou parar aqui o problema, parar o programa. Vamos ver como é que a gente faria isso. A gente está mudando só no valor total, né? Então a gente vai pegar essa transação antes de adicionar aqui. Vamos colocar o with valor e aí a gente coloca o valor aqui, positivo ou negativo. Talvez assim fique melhor, vamos dar uma olhada. Eu vou dar uma execução aqui, F5. E agora, se a gente fizer de novo aqui, na verdade é imutável, gente. Isso aqui é uma confusão sempre, que acontece inclusive comigo. Eu tenho que colocar, já que a operação é imutável, não adianta fazer isso aqui. Ela não está mudando a instância de transação, ela está criando uma nova e retornando. Então eu preciso adicionar a transação com o valor novo. Agora sim, se eu executar, eu vou ter um negativo aqui no valor. Então perceba que aqui está tudo negativo nessas transações. Aqui tem transação negativa também. Nossa, essas empresas... Agora sim, um crédito. Crédito, 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 débito. Esse aqui está com saldo positivo. E aí a gente conseguiu agora fazer o tratamento de acordo com o tipo da transação. Talvez fosse mais interessante ter feito isso no job. O job já inseriu o valor positivo ou negativo. E aí a gente faria essa lógica do tipo do enum que a gente fez aqui. Vou parar aqui a execução. A gente faria essa lógica aqui de pegar o valor, multiplicar pelo sinal lá no job, para que ele já inserisse os valores corretamente. Ok? Já fizemos o teste, então com isso a gente conclui aqui a criação do relatório de transações KNAB agrupados por loja, inclusive considerando se a transação é crédito ou débito. Espero que você tenha curtido o vídeo, foi um vídeo bem completo, bem na mão na massa, até mais longo, né, para que a gente conseguisse explorar essas formas de implementar esse tipo de relatório com agrupamento. Então, me dá uma força, dá o like aqui no vídeo, comenta o que você achou, compartilha com os colegas e não se esquece, para não perder os próximos episódios da série, se inscreve no canal e ativa as notificações. A gente ainda vai falar da parte do front-end, da parte Ops, né, de criar o Docker aqui, publicar esse programa na internet, então é muito assunto que ainda temos pela frente e por isso você não pode perder. Combinado? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.